Estamos de volta com o Band Cidade Entrevista deste sábado, que hoje recebe o presidente eleito da OAB Seccional Amazonas, Marco Aurélio Choi. Doutor Choi, no bloco anterior a gente estava falando aí, finalizando a entrevista, falando um pouco aí sobre essa questão de corrupção. Como é que a OAB avalia todo esse cenário político pela qual vem passando o país essa semana, a instalação, né, de uma comissão para dar início a um processo de impeachment da presidente Dilma, mas que está agora temporariamente suspenso aí por determinação do Supremo. O impeachment, na avaliação do OAB, seria a melhor solução para os problemas do país nesse momento? Como é que vocês avaliam todo esse cenário? A OAB, na verdade, avalia com muita responsabilidade esse momento histórico que vivemos, né? Eu sempre costumo dizer que a OAB é uma instituição de credibilidade na sociedade. Uma pesquisa recente da Folha que coloca a entidade como a segunda entidade de maior credibilidade no Brasil, e essa credibilidade é fruto de um trabalho histórico de defesa dos interesses da sociedade. Mas isso também remonta à questão da responsabilidade nas suas ações. O Conselho Federal da Ordem instaurou uma comissão para avaliar o pedido de impeachment que fora recebido, uma análise jurídica desse pedido, e aí nós estamos ainda nessa fase de avaliação da emissão de um relatório e uma submissão na próxima semana, nessa semana que vai começar, a submissão desse relatório ao Conselho Federal para que seja deliberada a posição da ordem, tecnicamente falando, sobre esse pedido de impeachment. Repito, é uma preocupação. Vivemos um momento muito difícil da República, mas é um momento onde nós temos que analisar com toda a responsabilidade, né? Até que ponto existe a questão do crime de responsabilidade da Presidente da República, a ensejar um pedido de impeachment, até que ponto esse pedido é um pedido revestido de legalidade. Essas repercussões a OAB deve se manifestar, deve estudar e dar uma opinião não apaixonada, né? Porque o que a gente vê, e essa é uma preocupação que a ordem tem dessa análise com responsabilidade, não dá uma visão apaixonada. Você tem lados muito bem claros colocados, né? Uns são contra, outros são a favor, fruto dos seus posicionamentos ideológicos, político-partidários. E a OAB não tem política partidária, né? A OAB se propõe a ser esse órgão técnico, esse órgão isento, que vai dar o seu posicionamento, e a gente aguarda um posicionamento do Conselho Federal nesta semana. A OAB já protocolou um pedido de afastamento do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, em razão da incompatibilidade do que ele está sofrendo presidir a Câmara nessas condições. E com relação ao impeachment, nós estamos aguardando o posicionamento técnico dessa comissão e a submissão desse relatório ao Conselho Federal, o pleno do Conselho Federal, para que nós tenhamos posição fechada sobre o tema. E tenha certeza, a posição fechada sobre o tema é um posicionamento técnico que a OAB vai tomar. E não político, como vem sendo até aqui, exatamente. Né? Essa é a nossa preocupação. E é uma questão que acaba influenciando toda a economia do país. A gente percebe que do jeito que está, não está bom, né? A economia do país parou realmente, mas a gente também percebe esse movimento político sendo feito para tentar buscar uma solução, e também não seria o melhor caminho, né? A gente tem o presidente da Câmara que também está comprometido, né? Vários políticos comprometidos, enfim, o cerco vai se fechando e eles tentam resolver, mas acabam tomando decisões muitas vezes não técnicas, né, que seriam a melhor solução para resolver a questão no momento. E o problema é que o cidadão, ele é o que mais sofre, justamente porque ele vê a deterioração da economia, né, vê a inflação retornando à casa dos 2 dígitos, né, e a inflação é algo que ele vê no supermercado, sente nas feiras, esse sentimento de falta de credibilidade, esse sentimento. O Brasil hoje só fala nisso, né? Esse é o grande problema, né? Você não tem uma agenda positiva de Brasil. O que nós precisamos fazer para sair da crise? Né? É uma crise mundial, mas é uma crise que nos afeta em muito. E esse ambiente político só prejudica, né? Faz com que o Brasil se afunde muito mais nessa crise.
Mas qual a agenda positiva de Brasil? Qual é a pauta positiva do Brasil? Nós só falamos sobre o impeachment agora. E a população acaba indo para a rua só para pedir isso, porque é o conhecimento que ela tem. Olha, não, do jeito que está não dá, vamos tirar a presidente. Como que faz um impeachment? Mas a gente precisa avaliar todo um contexto, né? E o impeachment faz parte do nosso sistema constitucional. Né? Há quem fale, porque o impeachment é um golpe, né? As regras do impeachment estão na Constituição e as hipóteses estão na Constituição. A questão é, o que aconteceu é de responsabilidade pessoal da Presidente da República? Há o crime de responsabilidade previsto no artigo 85 da Constituição? São questões que devem ser friamente avaliadas e não com amor da política avaliadas. Né? E isso a OAB se propõe a fazer. Doutor Choi, como é que a OAB avalia a lei sancionada recentemente do direito de resposta, sancionada recentemente pela presidente Dilma, e que dá o direito da pessoa que se sente ofendida a ter esse direito de resposta nos veículos de comunicação onde ela foi publicada, veiculada, TV, rádio, porém, inclusive estabelecendo prazos bem curtos, né, para um juiz determinar, em torno aí de 24 horas, poder dar esse direito de resposta. Uma atitude um pouco mal recebida aí pela nossa classe. Qual que é a avaliação do senhor? Deixa ele falar. A gente tem uma mania do Brasil de resolver tudo com leis. Né? O Brasil é o campeão de produção legislativa. Né? Todos os problemas da sociedade brasileira são resolvidos pelo Poder Legislativo. Essa questão do direito de resposta ao cidadão faz parte do nosso sistema constitucional. É natural. Todo aquele cidadão que é ofendido tem direito a responsabilizar a parte adversa. Todo aquele que é ofendido tem direito ao direito de resposta. Isso não há necessidade dessa regulamentação. O Estado brasileiro quer falar sobre tudo, né? Uma mania que a gente tem de legislar sobre tudo, legislar a família, o Estatuto da Família. Mas vem cá, por que o Estado está se metendo numa relação que é eminentemente privada, que é a família? Né? Então, assim, o Estado brasileiro tem essa mania de legislar sobre tudo. Né? Essa questão do direito de resposta é algo natural, né? É inerente ao Estado democrático de direito. Todo mundo que ofende alguém tem direito a ter essa ofensa reparada, reparação de natureza proporcional, em proporcionalidade de tempo. Não haveria necessidade de se colocar isso, por exemplo, no papel. É que do jeito que está estabelecido, parece que emitir opinião passa a ser crime, né? E quem emite um réu. Então, é uma questão um pouco... Há uma linha muito tênue entre onde terminaria a liberdade de imprensa, né? E onde começaria esse direito individual do cidadão de não incriminação ou de não imputação. Né? Isso é uma preocupação que levaríamos um debate aí longo sobre o tema. Né? Qual é a linha que divide, né, esse dever de informar, esse direito que o cidadão tem também de ser informado sobre os fatos, né? Do dever do veículo de informação de informar, né? E do direito do cidadão, por exemplo, de não ser difamado. Então, assim, é uma linha muito tênue entre o que seria o discurso puramente jornalístico e informativo do que seria a questão da emissão de juízo de valor sobre a matéria. Né? Agora, óbvio, nós também temos que analisar do outro ponto de vista, né? A possibilidade de uma notícia mal dada, digamos assim. Às vezes nós temos aí a propagação de veículos de comunicação, especialmente pela utilização da internet hoje. Né? Hoje nós temos notícias erradas. Hoje nós temos a democratização da mídia. Né? Hoje qualquer cidadão aí tem uma rede social com mais de não sei quantos mil seguidores, tem um poder aí de alcance maior muitas vezes do que veículos de comunicação impressos, por exemplo. Né? A crise, né, por exemplo, dos jornais impressos no Brasil, no mundo. Né? Então, assim, é uma linha muito tênue o que é o dever de informar e o que ultrapassa essa esteira e atinge a figura pessoal do cidadão. É algo que o Poder Judiciário vai se debruçar, vai sobrar para o Judiciário. Né? O Judiciário vai ter que se debruçar e fazer essa análise do que é a crítica política, por exemplo. Hoje você vê todo mundo, os humoristas, falando da Presidente da República, às vezes num tom um pouquinho mais elevado,
né, coisas do Estado Democrático de Direito, né? Preferimos aí, né, o barulho da imprensa livre, né, do que o silêncio da censura, né? Tá certo, certamente. Doutor Choi, nosso tempo está esgotando. Gostaria que o senhor, então, aproveitasse aí os minutos para fazer alguma consideração final. Bom, eu quero aqui de antemão agradecer o convite, mais uma oportunidade de nos colocarmos à disposição, de colocar a OAB à disposição, não apenas dos advogados, e aí fazendo o registro, que vencemos essa eleição, uma eleição muito difícil, uma eleição disputada, com muitos agentes externos à advocacia, poderes envolvidos, mas a eleição acabou, né? Os palanques são desmontados e o que resta fazer é o trabalho. Então nós somos a OAB hoje, a OAB de todos os advogados. E aí eu faço o convite a cada advogado que eventualmente esteja nos assistindo, que quiser colaborar com o dia a dia da OAB, que venha para a ordem, que venha nos ajudar, venha compor as comissões da ordem e venha ajudar a gente a construir essa OAB que queremos. E para o cidadão telespectador, tenha certeza de que nós temos uma OAB forte, uma OAB independente, uma OAB que não está atrelada aos poderes constituídos, uma OAB que vai defender a sociedade amazonense nos próximos 3 anos. Tá certo. Eu desejo para o senhor aí uma boa sorte na sua gestão como presidente e o jornalismo da Band está sempre também à disposição aí da OAB Amazonas. Muito obrigado. Obrigada para o senhor pela sua presença. Para você aí de casa, um ótimo domingo e a gente volta